Com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, abram vossas Bíblias em 2 Samuel capítulo 6, para a honra e para a glória do Pai. Amém? 2 Samuel capítulo 6. Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 6. Amém, irmãos? Amém. O título desse capítulo chama-se Davi traz para Jerusalém a arca. Vou ler rapidamente, irmão, que o texto é extenso. Tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram de casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegavam a eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus a feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até os dias de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor a abençoou e a toda a sua casa. Até aqui. Santo é o teu nome, glórias a ti, Senhor. Que o Senhor perdoe os meus pecados, as minhas falhas, e me diminua para que o Senhor cresça e que eu possa fazer a tua vontade e o teu querer. Irmãos, essa é uma palavra muito conhecida e tem um grande aprendizado aqui. Mas vamos voltar lá no começo da história para a gente poder entender tudo isso. A arca foi construída a pedido de Deus. Quando Deus falou para Moisés que construísse a arca, como símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel. E Deus passou as medidas, passou da forma que seria e preparou inclusive quem iria construir. A arca de Deus vem acompanhando o povo de Israel desde a época de Moisés.
Prestem atenção, dentro da arca foram colocadas as 2 tábuas da lei, que o próprio Deus escreveu com seus dedos e entregou a Moisés. Dentro da arca foi colocada a vara de Arão. E dentro da arca foi colocado um vaso com maná, aquele mesmo que serviu o povo de Israel durante os 40 anos da travessia do deserto. Quando Deus ordenou que Moisés voltasse ao Egito para poder livrar o seu povo do cativeiro. E só para adiantar-se um pouquinho, que o tempo é curto, quando pediu que livrasse o seu povo do cativeiro, para que 2 deles, não daquela geração, mas da geração seguinte, pudessem entrar à terra prometida, cumprindo assim a promessa feita a Abraão. Lá atrás, ali se cumpria uma promessa de 400 anos. E veja bem, esta arca acompanhou o povo de Israel aonde o povo foi, até um dia chegar nas mãos de Davi, que é o texto que foi lido agora. Prestem atenção, irmãos. Quando Davi foi buscar a arca, para que a arca fosse levada para a cidade de Davi, prestem atenção, aconteceu algo que não era esperado por ninguém, que foi a morte de Uzá, naquele exato momento que ele segurou a arca. Agora vamos nos colocar no lugar de Uzá. A arca está indo sobre os carros de boi, todo mundo alegre, feliz da vida. Obrigado, irmão, que Deus te abençoe. Transportando a arca, na intenção de levar ela para a cidade de Davi. Aí os bois tropeçam. Qual que foi a atitude de Uzá? Segurar a arca para que a arca não caia. Tenho certeza que ele fez isso de coração e na melhor das intenções. Mas prestem atenção, isso não agradou o Senhor. A atitude de Uzá levou a ele à morte. Segurou como um reflexo. Segurou de bom coração na intenção de proteger a arca. Segurou na intenção de que a arca não caísse. Aos próprios olhos de Uzá, ele estava fazendo o que era correto, mas o que era correto para ele irritou o Senhor, da qual o Senhor feriu de morte. E isso daí desencadeou consequências. Davi perdeu um amigo. Davi sentiu medo de levar a arca para próximo de si e deixou a arca na casa de Obed-edom. Mas o destino da arca não era a casa de Obed-edom. Vamos voltar lá no passado. Vamos andar um pouco na Bíblia para a gente poder entender tudo. Quem pediu que construísse a arca foi Deus. Quem deu a dimensão da arca foi Deus. Quem ensinou como que eles trabalhariam na madeira, trabalhariam no ouro, o que fariam com a madeira, o que fariam com o ouro, aonde se
madeira, como seria feito as argolas, como seria feito os querubins de ouro, como eles seriam posicionados frente a frente um para o outro. E se vocês olharem nas fotos que ilustram as escrituras e tudo aquilo que há de relato, falando da Bíblia, os querubins se posicionam de frente um ao outro, ajoelhado, com as cabeças assim, em reverência ao Senhor, que está acima dos querubins. A arca acompanhou Moisés e acompanhou o povo de Israel aonde o povo foi. Nas frentes de batalhas, no deserto, nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, nos momentos de alegria. Quando Moisés ergueu o tabernáculo, prestem atenção, quando Moisés ergueu o tabernáculo, uma nuvem baixou. O próprio Senhor estava presente. E Moisés seguia tudo o que Deus mandava, fazia tudo o que Deus mandava fazer, e tudo da forma que Deus mandava fazer, até o dia que Deus falou assim: toque a rocha. E Moisés feriu a rocha. Uriano decoa, labra sul, decanta, labra velha. Prestem atenção, o Senhor mandou Moisés tocar na rocha, mas Moisés feriu a rocha. Não foi da forma que o Senhor falou. Ali houve consequências. Ali foi aonde Moisés foi punido a não entrar na terra prometida. A Bíblia fala: ireis, mas não pequeis. Um momento que Moisés perdeu um pouco o controle, bateu um pouco mais forte, lhe custou a terra prometida. 40 anos de caminhada no deserto para chegar à terra prometida, para ver Josué e Caleb entrar e ele ficar do lado de fora. Mas na misericórdia do Senhor, preste atenção que tudo tem consequência. Na misericórdia do Senhor, o Senhor falou assim: mas fique em paz, Moisés, vou trazer você comigo. Aonde Moisés perdeu a vida. Voltando para o texto, quando Zá tocou na arca, não era para ele ter tocado na arca. Isso daí desagradou o Senhor, aonde Uzá pagou com a vida. Da mesma forma que Moisés feriu a rocha, ele não pôde entrar na terra prometida, e foi abreviado os dias deles pela misericórdia do Senhor. O Senhor levou Moisés com ele. Prestem atenção, irmãos, que nós vamos chegar na onde o Senhor colocou no meu coração. Quando Davi sentiu medo de levar a arca, não estou dizendo aquele temor, porque o temor faz a gente ter respeito, mas ele sentiu medo de carregar a arca consigo. Se coloquem na posição de Davi. Por que ele sentiu medo? Meditem o porquê que ele sentiu medo. Davi percebeu ali que na presença do Senhor, se a gente errar, pode nos custar a vida. Se a gente desagradar, pode nos custar a vida. Uzá
por um momento de reflexo, por um momento de bom coração, por um momento de querer fazer aquilo que ele achava que era certo, proteger a arca de uma queda, ele se curou. Aí pergunto para vocês, mas Deus sabe de tudo, inclusive sabia que os bois iriam tropeçar. Ele sabia que os bois iriam tropeçar. Tudo tinha um porquê. Quando Uzá morreu e Davi sentiu medo, ele desviou do caminho. A arca era para ir para a cidade de Davi, para ficar próximo a Davi. Aonde ela ficou por 3 meses, ela foi levada para a casa de Obed-edom. Prestem atenção. Uma vez que a presença do Senhor, que a arca do Senhor chegou na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom foi abençoada de uma forma extraordinária. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. Uma vez que a presença do Senhor entra na casa, a casa será abençoada. Mas, uma vez que a gente esteja na presença do Senhor e a gente tenha atitudes que desagrada ao Senhor, também tem as consequências. Santo é o teu nome, glórias a ti, Senhor. Irmãos, prestem atenção. Se eles estavam alegres, se eles estavam transportando a arca, se eles estavam fazendo tudo certo, e Uzá, no momento que ele quis ajudar de bom coração, ele perdeu a vida. Aí eu pergunto, ele não estava agradando o Senhor com a atitude que ele tomou? Porque muitas vezes nós devemos se colocar diante dos mistérios e dos ensinamentos da palavra. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós buscamos por bênçãos na casa do Senhor, muitas vezes nós estamos na presença do Senhor, mas nós não somos abençoados na hora que nós desejamos. Aí vem no meu coração 2 perguntas. Por que a bênção não está chegando? Será que é porque não é a hora da bênção chegar? Ou será que é que estamos fazendo algo que não está agradando o Senhor? Uma coisa é o tempo de Deus, outra coisa é o nosso posicionamento diante de Deus. Muitas vezes eu me questiono sobre a obra, sobre o meu posicionamento, sobre o meu querer, e eu peço para Deus que o meu querer seja diminuído, que o meu querer não seja colocado em prática se não for a vontade de Deus, porque muitas vezes nós queremos algo, mas o Senhor tem um outro propósito na nossa vida. Prestem atenção. Davi só foi buscar a arca depois que chegou até ele a ciência de que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom de uma forma extraordinária, sobrenatural. Aí Davi preparou tudo para poder buscar a arca e levar para perto de si. Só que veja bem, Davi já era rei.
Davi já era rei. Davi já tinha um reino. Davi já estava na posição que Deus havia prometido para ele. O que faltava para Davi? O que faltava para Davi? Sabe o que faltava para Davi? Ter a arca, ter a presença do Senhor, ter o poder do Senhor mais próximo dele. E para vocês verem como que são as coisas, tudo tem um porquê. Sem expor. Hoje eu falei que Deus tinha me dado uma palavra, né? Sobre o que nós falávamos? Sobre a presença. Só que a palavra, como eu já te disse, ela já estava no coração. Vê a confirmação da nossa conversa, vê a confirmação através da irmã Tatiana, vê a confirmação através do louvor da irmã fidelidade. O que Deus pede para nós é fidelidade, é ser fiel, é obediência, é fazer as coisas de coração, mas fazer as coisas de coração da forma correta. Tudo tem dois caminhos: ou é o nosso querer ou é o querer de Deus. Quando é o nosso querer, nós corremos o risco de fazer como usar, fazer de coração, fazer através do nosso impulso daquele momento, mas desagradar a Deus. Aí veja só como o poder de Deus se manifestou de uma forma sobrenatural na casa de Obed-edom. Davi deixou aquele medo de lado e resolveu levar a arca até o seu destino. Chegando na casa de Davi, depois de um tempo, Davi conversa com Natã e fala assim para Natã: eu moro numa casa de cedro e a arca do Senhor está numa tenda. Vou edificar uma casa para o Senhor. Prestem atenção. Natã responde: faça o que o teu coração queres, porque o Senhor é contigo. Aleluia, glória a Deus. Pai, glórias a ti. Mas o Senhor é fiel e volta na mesma noite a falar com Natã para pedir que Davi não faça isso. Davi foi um homem de guerra. Davi havia cometido um erro que não deveria ser cometido quando mandou o seu amigo, que era esposo de Betseba, para frente de batalha, para que ele morresse. E o Senhor respondeu para Natã naquela noite: desde a época de Moisés, quando eu pedi que construísse a arca, eu andei com o meu povo de Israel, de tenda em tenda, de tabernáculo a tabernáculo. Em momento nenhum eu pedi que edificasse uma casa de cedro para mim. Glórias a ti, Senhor. O que eu vejo nessa passagem, que o Senhor quer que seja de coração o mais puro possível, na simplicidade, debaixo da obediência e na fidelidade. Porque isto é o que o Senhor pede para cada um de nós: obediência, sinceridade, na simplicidade e com fidelidade. Fala assim, irmãos, porque a palavra ela primeiro vem para o pregador, para depois para os irmãos que ouvem a palavra.
se vocês forem entender o mistério das Escrituras do Senhor, você pode ler 10 vezes a mesma palavra, você vai ter 10 vezes um entendimento diferente do outro, e nenhum das 10 vezes irá entrar em contradição o entendimento sobre a palavra que você já leu 10 vezes. Uma vez eu perguntei para o Senhor o porquê desse mistério. Uma vez eu ouvi uma pessoa e muitas pessoas falar assim, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela se renova dia a dia. Mas numa conversa que eu tive com o Pai, porque a gente tem que buscar cada vez mais intimidade, eu perguntei, falei: Pai, por que se renova? Ele me respondeu assim: a minha palavra ela é a mesma desde quando ela foi escrita, não foi alterada nenhuma vírgula, nenhum acento, nenhuma letra, nenhuma palavra, mas ela se renova, porque quanto mais você lê, mais você aprende, mais você se torna conhecedor da palavra, e cada vez que você lê a mesma palavra, eu abro os teus olhos e te dou um novo entendimento, e cada entendimento não entra em contradição com o que você aprendeu antes. Você apenas se torna mais conhecedor da palavra do Senhor. E quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais conhecedor você se torna, e mais visões apuradas sobre a palavra e o querer de Deus você passa a ter. Uma palavra simples, muito pregada na igreja, a gente consegue entrar na história desde o começo, na criação da arca, e vinha até a época de Davi, e ali ela passou de mãos em mãos, de mãos em mãos, povo e povo de Israel, e ela se fez presente. Só que veja só, o Pai fala que quando a gente é fiel, quando a gente serve a Deus de coração, Ele não cuida só de nós, mas sim da nossa família e das nossas gerações. Quando Davi falou para o profeta Natan que ele queria edificar um templo para o Senhor, ele falou de coração. Deus não permitiu, mas disse a ele: fique em paz, que o teu filho irá edificar um templo para mim. Prestem atenção, fica em paz, que o teu filho irá edificar uma casa para mim. E isso se cumpriu quando Salomão assumiu o trono depois de Davi. Salomão edificou a casa do Senhor, cumprindo assim o que Deus disse e realizando assim o sonho de seu pai. Irmãos, as horas estão se avançando, mas prestem atenção, para encerrar, para a gente poder guardar o aprendizado dentro do coração. A arca, ela não se faz mais presente entre nós, mas o povo de Israel continua dentro das igrejas. O poder de Deus continua próximo de cada um de nós, porque quando Jesus Cristo subiu aos céus, Ele falou: eu vou, mas deixo com vocês o Espírito Santo Consolador. Só que nós temos que aprender a trazer a presença do Senhor para dentro do coração de cada um de nós, e assim poder ver a graça do Senhor, que é um favor não merecido, porque nós não somos merecedor, mas pela misericórdia do Senhor, Ele derrama a graça dele todos os dias sobre cada um de nós, porque já é uma bênção a gente acordar. E a maior de todas as graças que a gente pode receber é acordar. E sabe por quê, irmãos? Porque talvez até ontem eu possa não ter conquistado o reino do céu, mas hoje eu possa ter conquistado.
o reino do céu. E eu tenho que acordar amanhã sendo uma pessoa melhor, para que amanhã eu não perca o reino do céu. Porque conquistar o reino do céu não é fácil. Ele depende de uma renúncia diária de cada um de nós. Que ser cristão é se renunciar todos os dias no mundo e buscar todos os dias a presença do Senhor. E muitas vezes nós perdemos por um gesto, como Moisés perdeu a terra prometida, mas ganhou o reino dos céus por tudo aquilo que ele fez. Como Uzá perdeu a vida por um gesto. Muitas vezes nós acabamos jogando uma caminhada de uma vida inteira por um gesto. Santo é o teu nome. Glórias a ti, Senhor. Mas da mesma forma que aquele ladrão que estava do lado do Senhor, em um gesto, ele ganhou o reino do céu. Porque Jesus olhou para ele e falou: ainda hoje tu estarás comigo no meu reino. Um gesto faz a diferença na minha vida e na vida de cada um de vocês. Glórias a ti, Senhor. Um gesto. Vim na casa do Senhor. O aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O gesto de um louvor. O gesto de misericórdia. Um gesto de caridade. Um gesto de bondade. Perdão. Um pedido de perdão. Um gesto faz diferença. Muitas vezes uma pessoa pede um perdão para nós e a gente não dá. Muitas vezes o nosso orgulho impede da gente pedir perdão. A mensagem de hoje, irmãos, é um gesto. Um gesto fará a diferença na minha vida e na vida de cada um de vocês. Santo é teu nome. Glórias a ti, Senhor. Irmãos, a presença do Senhor, ela fez a diferença no povo de Israel. O destino que foi tomado, ela se perdeu no tempo. Uns dizem que ela foi despedida, uns acham que ela está no céu. Mas uma coisa eu sei, que a arca, ela pode não estar aqui com nós, mas a presença do Senhor está. Aquele que ordenou que fizesse a arca, ele está aqui. Aquele que ordenou que fosse feita a arca, ele acompanha cada um de nós. Irmãos, o Senhor está a um gesto. A atitude minha e a de cada um de vocês é o que determina se o Senhor está junto com nós ou se ele vai ficar na casa de Obededom. Entenderam a mensagem? Amém. As palmas louvam ao Senhor, pois toda a honra e toda a glória é para ele. E eu agradeço a minha vida com a oportunidade. Glória a Deus.